Olá, o nosso podcast Vozes do Patrimônio aborda questões relacionadas ao sítio histórico da cidade de São Luís, no Maranhão, e o eixo temático principal da nossa discussão de hoje são os gradis e os elementos metálicos. Esse trabalho é parte da disciplina de Técnicas Retrospectivas do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual do Maranhão e tem sido desenvolvido pelos membros dessa equipe, Ana Júlia Mendes, Gabriel Campos, Ícaro Ferreira e Jennifer Thaís Amorim. O nosso convidado de hoje é o Superintendente de Patrimônio, Eduardo Long, e eu peço que inicialmente ele se apresente para que a gente dê início às discussões. Olá, meu nome é Eduardo Long, arquiteto e urbanista, especialista em reabilitação ambiental pela UNB de Brasília, mestre pela UEMA, desenvolvimento socioespacial e atualmente como superintendente do patrimônio cultural desde 2016 e professor universitário. Para começar nosso podcast e as abordagens que a gente vai fazer com relação aos gradis e os elementos metálicos, primeiramente eu queria saber o que o senhor conhece com relação à contextualização desses elementos. A gente sabe que os gradis eles são muito marcantes para a arquitetura, sobretudo histórica, de São Luís. Então, onde que esses elementos eles aparecem na arquitetura de São Luís e quais são os seus principais usos? Os balcões eles são característica marcante da arquitetura ludovicense, maranhense no caso, desde o final do século XIX, de ferro fundido, em muitos balcões corridos. Isso nos dá uma certa aplicação dentro de um contexto histórico da arquitetura luso-maranhense, que são as adaptabilidades do uso do gradis às necessidades locais, como a ventilação, que acaba diferenciando de outros lugares. Era exatamente a segunda pergunta que eu ia fazer. Quais são as especificidades dos gradis no nosso contexto local? Como que a gente consegue diferenciar, ou se dá para diferenciar os gradis, por exemplo, do Centro Histórico de São Luís, com o Centro Histórico de Recife, ou então outras cidades históricas no Brasil ou até no mundo? Diferentemente, por exemplo, a gente pode citar cidades como, por exemplo, cidades do interior de Minas Gerais, interior de São Paulo, tem muitos balcões onde os guarda-corpos são de madeira, por exemplo. Então aqui a gente não encontra balcões de madeira. Então os gradis são muito típicos e cristalizados, talvez pela conexão direta com Portugal, do qual São Luís tinha, no século XIX, onde era mais rápido chegar em Lisboa do que chegar no Rio de Janeiro de barco. Então essa influência do ferro que vinha de Portugal e era trabalhado manualmente aqui, muitas vezes pela mão dos escravizados, algumas vezes através de imigrantes mais qualificados, destacou essa aplicação. Então, com relação ao ofício da serralheria, por exemplo, o que o senhor sabe mais a respeito, principalmente nesse contexto local, da gente, como que era desenvolvido e produzido esses elementos? Os elementos eram desenvolvidos principalmente por escravos, ex-escravos, ou libertos, como eu já disse algumas vezes, com alguns imigrantes especializados, sempre de forma manual, através de máquinas como bigorna, que faziam os detalhes, detalhes muito bem feitos. Principalmente muitos dos gradis que eram feitos diretamente para os donos, através dos seus pedidos, Então ele seguia uma linha, a linha Dom João I, seguia vários fatores, mas também muitos desenhos, balcões corridos principalmente com padronagens, e muitos deles consideravam inclusive a data da edificação. Então é isso. Então, pensando nesse contexto e nessa importância
de uma forma que a gente consiga perceber que os elementos metálicos, os gradis, eles são muito marcantes para a nossa arquitetura. Como que a gente consegue tratar da conservação desses elementos, principalmente atualmente, como é que tá as condições de conservação de uma forma mais subjetiva? Uma forma mais ampla, os gradis das edificações, eles acabam resistindo um pouco mais ao tempo do que outros sistemas construtivos, como por exemplo paredes, esquadrias, né? Então, mas a questão da conservação é colocar produtos impermeabilizantes, né? A gente sofre com a ação da chuva e da salinidade aqui muito forte. E só voltando à parte da serralheria também, tem a questão atual, né? Que é esse ofício do saber fazer da serralheria, principalmente em termos históricos, está se perdendo, né? Então se urge para que se tenham políticas públicas mais focadas em criação desses saberes, ou recriação ou atualização desses saberes. Certo. E não só com relação também aos gradis, que é o que a gente está falando mais, mas a outros elementos de ferragens, por exemplo, de portas, como que a gente consegue perceber as especificidades disso e também a conservação disso na nossa arquitetura? No nosso centro histórico acaba sendo mais característico, porque os gradis são mais trabalhados e a gente vê uma padronagem, né, e uma referência de trabalho manual, né, que a gente consegue notar a diferença entre os gradis mais contemporâneos, que acabam seguindo uma simplicidade nas formas, né, também usado principalmente em alguns balcões baixos, né, que eram usados também os tapa-vistas, né, de madeira, que era justamente para dar privacidade, né, que era feito com venezianos, que era para dar privacidade nas edificações. Os gradis usados em portas também, né, em janelas baixas para segurança. Então a gente tem todo esse tipo de abrangência do uso, né, não só em São Luís, mas em todo o Maranhão. E com relação também à conservação mais atual e à manutenção disso, como que a gente pode trabalhar de uma forma que também não traga muitos custos ou algo do tipo, principalmente para moradores, de como tratar esses elementos assim rotineiramente, o que pode ser feito? A forma de tratar é sempre dando manutenção corretiva. A manutenção a gente evita o maior problema que a gente tem, que se chama restauro. Porque se a gente precisa restaurar é porque já teve um dano significativo. Então a manutenção corretiva, principalmente sempre manter as pinturas, né, os processos de impermeabilização todos bem atualizados, né, para que se tenha com ferro fundido, que é o ferro forjado, ele tem uma durabilidade, se ele for bem mantido, né, por muitas décadas, até centenas de anos, com bem cuidado. Agora, falando mais das atualidades e dos conhecimentos que a gente tem sobre esses elementos, como que o senhor entende assim a relação desses elementos com uma certa formação histórica do Brasil e as origens desses ofícios? Como que isso a gente pode começar a pesquisar e entender mais atualmente? Foram 3 perguntas num negócio só, né? Peraí. Eu vou refazer então. A gente, nos últimos anos, tem surgido algumas pesquisas que entendem os gradis como alguns elementos simbólicos, até mesmo para algumas culturas, principalmente culturas de escravizados que vieram para o Brasil. Então, o senhor sabe alguma coisa sobre
originalidade? Esses dados são às vezes de muitas pesquisas que ainda carecem de estudos mais aprofundados para uma validação, né? O que se sabe, obviamente, é que a esmagadora maioria dos gradis eram produzidos por mãos negras, né? A pedido dos caprichos dos donos, né? Só que aí a criatividade, às vezes até subliminarmente embutida dentro da padronagem dos gradis, né? Podem trazer embutir essa originalidade para dentro, né? Talvez não de uma forma explícita, mas de uma forma que são estudos que estão sendo desenvolvidos e estou até ansioso para que isso evolua, né, em forma de pesquisa. Que ótimo. Então, o que o senhor pode comentar para nós finalizarmos sobre tudo que a gente tratou aqui e essas perspectivas da conservação e preservação desses elementos na nossa arquitetura? Eu espero que tenha sido um bom áudio, digamos assim, né, como seja, que vocês tenham aproveitado, e dizer que os gradis são pouco falados, né, mas eles compõem uma complexidade de outras coisas que transformam o nosso centro histórico de São Luís em patrimônio mundial, né? Então essa nossa paisagem urbana, essa nossa forma de contemplar toda essa vista que é o gradil, com a esquadria, com o sobrado, com a porta e janela, com o solar, né, com os balcões, é o que nos deixa único, né? Então é importante que não só o gradil, né, mas também as outras referências, a azulejaria, que também é muito característica, né, a gente sempre incorpore dentro da nossa perspectiva, né? Sempre vê que nada é isolado uma coisa da outra. Inclusive as nossas pedras de ilhéus, né, comumente chamadas de pedra de cantaria, né, que são a base, na verdade, da fixação da maioria dos nossos gradis. Então, agradecemos a contribuição do superintendente e esperamos que todos continuem assistindo aos demais episódios que compõem a série das Vozes do Patrimônio.